Olá, eu sou a professora Maristela, do Grupo Metrocamp, DeVry Brasil, professora dos cursos da área de saúde, e minha formação é em ciências biológicas, de graduação, mestrado e doutorado em bioquímica, mais especificamente. E hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, discutir uma questão do ENAD do curso de nutrição do ano de 2013. Então, inicialmente, vamos ler a questão. Bom, a questão é número 15. A síndrome metabólica, alvo de muitos estudos nos últimos anos, pode ser caracterizada por um grupo de fatores de riscos interrelacionados, de origem metabólica, que diretamente contribui para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e ou diabetes tipo 2. São considerados como fatores de riscos dislipidemia heterogênica, que inclui hipertrigliceridemia, níveis elevados de apolipoproteína B e de LDL colesterol, bem como níveis baixos de HDL colesterol. Assim como também outro fator é a hipertensão arterial, hiperglicemia e estado pró-inflamatório e pró-trombótico. Os critérios clínicos e laboratoriais para o diagnóstico de síndrome metabólica são glicemia de jejum, que o que é considerado como valor de referência é até 100 mg por decilitro. Segundo critério, nível de HDL colesterol, que para homens maior de 40 mg por decilitro e para mulheres acima de 50 mg por decilitro. O terceiro, triglicerídeos, considerado normal, menor ou igual a 150 mg por decilitro, ou paciente em tratamento para hipertrigliceridemia. Quarto fator, a circunferência da cintura, que para homens acima ou igual a 102 centímetros e para mulheres acima ou igual a 88 centímetros. E por fim, a hipertensão arterial sistêmica, que deve estar menor ou igual a 130 por 85 milímetros de mercúrio. Ou paciente em tratamento medicamentoso já para a hipertensão arterial sistêmica. O número de alterações maior ou igual a 3 pode configurar o diagnóstico de síndrome metabólica. Pois bem, então vamos analisar um pouquinho esse contexto de síndrome metabólica. A síndrome metabólica, na verdade, inclui uma associação de fatores. E é importante ressaltar que esses fatores se interrelacionam de maneira que um favorece o desencadeamento de outro. Até esses critérios foram padronizados tanto pela Organização Mundial de Saúde, quanto pela Federação Internacional de Diabetes, bem como pelo Programa Nacional de Educação em relação ao colesterol. Então, o primeiro ponto é em comum, independente de quais os fatores, como a própria questão diz, é necessário para que seja confirmado o diagnóstico de síndrome metabólica que o paciente apresente 3 desses fatores, sendo que um fator comum seja já a presença da resistência à insulina ou intolerância à glicose. E aí é importante a gente entender o que significa isso, né? A resistência à insulina, o que popularmente é conhecida como pré-diabetes, na verdade, está diretamente relacionada ao desenvolvimento do diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2. Como que isso acontece? Na maioria dos casos, a resistência à insulina é adquirida por uma série de fatores relacionados com o estilo de vida associado ao fator genético, o equilíbrio aí entre o tipo de alimentação e a atividade física, bem como a predisposição genética. Bom, a alimentação
frequente, rica em carboidratos simples, ou seja, com alto índice glicêmico, rápida absorção, favorece a secreção e a superestimulação do pâncreas a liberar em grande quantidade e rapidamente a insulina. E, portanto, desencadeando aí um quadro de hiperinsulinemia compensatória. O que a longo prazo pode, também de uma forma compensatória, induzir as células insulino dependentes a não permitir a entrada da glicose, consequentemente levando à hiperglicemia. Quando a resistência à insulina está associada ainda à obesidade, e esses fatores têm em comum o estilo de vida envolvendo aí alimentação hipercalórica, com excesso de carboidratos, lipídios e proteínas, claro que nós temos também um agravante, já que todo o excesso, por exemplo, de glicose, é convertido em triglicerídeos e esses são armazenados no tecido adiposo. O próprio tecido adiposo passa a secretar citocinas que caracterizam, portanto, o obeso num estado pró-inflamatório ou num estado inflamatório crônico. E, consequentemente, favorece também, até podendo ter o excesso aí de lipoproteínas na circulação, favorecer tanto o desenvolvimento de hipertensão, como também a formação de placas aterogênicas, que é caracterizada pelo acúmulo dessas partículas na camada íntima das artérias. A obesidade associada à resistência à insulina, quando o fator em comum tem a origem no estilo de vida, um desequilíbrio entre os hábitos alimentares e atividade física, com a ingestão de uma dieta hipercalórica, incluindo excesso de carboidratos, lipídios e proteínas, tende a agravar a situação, o quadro do paciente em relação à obesidade, até porque todo o excesso tende a ser armazenado no tecido adiposo na forma de triglicerídeos. E a própria célula adiposa, no quadro de obesidade, passa a secretar citocinas, o que caracteriza o obeso num estado crônico de inflamação. E, portanto, o que também é muito comum numa alimentação hipercalórica, a ingesta excessiva de lipídios de maneira geral. Alimentos como a própria gema do ovo, camarão e outros frutos do mar, vísceras de maneira geral, queijos amarelos, são alimentos que têm origem animal, são ricos em aminoácidos essenciais, porém também são muito ricos em colesterol. E, portanto, a ingestão em excesso desse tipo de alimento favorece o aumento nas concentrações de LDL colesterol plasmático e muitas vezes associada a baixa concentração de HDL colesterol, favorecendo a formação de placas de ateroma, que é caracterizada pela deposição dessas partículas lipídicas na camada íntima das artérias, estimulando os monócitos que na camada íntima, ao sair do sangue e passar para o tecido da camada íntima das artérias, são diferenciados em macrófagos. Bom, normalmente
Os pacientes que apresentam um quadro de obesidade em função de hábitos alimentares inadequados, por ingestão excessiva de alimentos ricos em lipídios, como por exemplo a própria gema do ovo, camarões ou frutos do mar, vísceras de maneira geral, bem como queijos amarelos, são ricos em colesterol, o que favorece, além do colesterol exógeno ingerido em grande quantidade, o nosso organismo também produz o colesterol, o que favorece também a esteatose hepática e, portanto, o próprio fígado passa a produzir e secretar proteínas pró-inflamatórias, como a proteína C reativa. Além disso, o excesso de lipídios acaba acumulando na circulação sanguínea, o que favorece o desenvolvimento de placas de ateroma. E essas placas de ateroma também desencadeiam um processo inflamatório. E, portanto, culminam num estágio mais avançado, numa situação pró-trombótica. É um quadro crônico que pode levar 10 até 15 anos para desenvolver, desde uma placa até a formação de um trombo, mas durante todo esse processo a gente tem nesse paciente obeso, hipertenso, continua com hábitos alimentares inadequados, mantendo a alta quantidade de citocinas pró-inflamatórias circulando. Tendo em vista todo esse conceito básico, vamos voltar agora às afirmações e analisar uma a uma quais são verdadeiras e quais não são. Considerando os aspectos explicitados referentes à síndrome metabólica, analise as afirmações a seguir. Primeira, alimentos como gema do ovo, vísceras, queijo tipo cheddar e camarões têm influência insignificante sobre os fatores de risco que aumentam a incidência de síndrome metabólica. E por conterem aminoácidos essenciais, importantes para a manutenção da massa magra nos pacientes com síndrome metabólica, podem ser consumidos à vontade. Então, essa afirmação é falsa. Por quê? Como comentei anteriormente, esses alimentos citados, a gema do ovo, vísceras, queijos, cheddar, que é um queijo amarelo, e camarões, são ricos em colesterol. E claro que a ingestão à vontade pode caracterizar o excesso e, portanto, tem uma influência significativa e não insignificante nos fatores de riscos de desenvolvimento da síndrome metabólica. Segunda afirmação. Os altos níveis da proteína C reativa, envolvida em eventos cardiovasculares, do fator inibidor da ativação do plasminogênio e do fibrinogênio, caracterizam um estado pró-inflamatório e pró-trombótico e estão associados à incidência de síndrome metabólica. Sim, essa afirmação é verdadeira. Como nós afirmamos anteriormente, a proteína C reativa é uma proteína produzida no fígado em situações pró-inflamatórias. E o que é muito comum em pacientes obesos, principalmente com a obesidade abdominal. O fator inibidor de ativação de plasminogênio e o fibrinogênio estão diretamente relacionados com o estado pró-trombótico, o que também acontece, por exemplo, durante o desenvolvimento da aterogênese e a formação de trombos, o que é também um risco para o paciente que tem o diagnóstico de síndrome metabólica. Terceira afirmação.
O excesso de peso corporal influi no desenvolvimento da síndrome metabólica, pois a obesidade contribui para a hipertensão arterial, níveis elevados de colesterol total, baixos níveis de HDL colesterol e hiperglicemia. Também é verdade, porque o excesso de peso corporal, principalmente obesidade abdominal, favorece sim ao desenvolvimento da hipertensão arterial, hiperglicemia ou resistência à insulina, e normalmente está associado a uma alimentação inadequada com excesso de carboidratos, lipídios, o que também leva ao excesso e acúmulo de colesterol total no plasma, bem como baixos níveis de HDL colesterol. Quarta afirmação: a resistência à insulina tem um papel fundamental na gênese da síndrome metabólica, uma vez que a ausência deste hormônio contribui para a incidência de diabetes insípidos. Essa afirmação é falsa. Por quê? Porque a ausência de insulina é caracterizada no desenvolvimento do diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator é que o diabetes insípidos é diferente do diabetes mellitus. O diabetes insípidos está relacionado com a produção do hormônio antidiurético pela neurohipófise. Já o diabetes mellitus está relacionado com a hiperglicemia, que pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. Quando a gente fala de resistência à ação da insulina, não significa que não existe a insulina. Muito pelo contrário. São as células que estão produzindo menos receptores da insulina e, portanto, tem dificuldade em obedecer o estímulo do hormônio insulina e, portanto, o pâncreas, de forma compensatória, ainda produz mais e mais insulina. Então é o inverso, na verdade, a resistência à insulina tem sim um papel fundamental na origem da síndrome metabólica, porém caracterizado pela hiperinsulinemia e não a ausência da insulina. E a quinta questão, a ingestão elevada de carboidratos, acima de 60% do total de energia, pode contribuir para a hipertrigliceridemia, que é um dos fatores de risco da síndrome metabólica. Verdade, até porque, como nós já comentamos também, o excesso de nutrientes ingeridos, como por exemplo os carboidratos, são convertidos metabolicamente em triglicerídeos e esses são armazenados no tecido adiposo, o que favorece ou agrava o quadro de obesidade, que é um fator de risco da síndrome metabólica. Portanto, é correto apenas o que se afirma em letra D, as afirmações 2, 3 e 5. Muito obrigada, espero que tenha sido esclarecedor e desejo a todos boa prova e sucesso.